Ê! Bom, Coisa boa! Tudo bem? tá me escutando? Eu tô te escutando. Ah, então tá. Que Todo mundo bom. tá escutando? Ai, coisa boa. Jana, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Que isso. Primeira live que a gente está fazendo. Para quem não conhece, a Aldeia Viva é um espaço em Cabo Frio, né? Que nasceu do desejo de duas famílias, que foi a Larissa e o Pablo e a Thaís e o Flavinho. Eles queriam construir um espaço onde pudesse atender a primeira infância dos filhos dele. E aí esse espaço foi tomando forma, foi conquistando outras famílias foram entrando, ele foi crescendo. A minha família foi uma dessas famílias que se admirou, que foi conquistada e a gente veio para Cabo Frio, veio morar aqui em São Pedro, né? E então, assim, agora o nosso coletivo, né, tá desde o início da quarentena atendendo um monte de demandas internas, né, que foram surgindo. E agora a gente achou que estava no momento já da gente cuidar do externo, né, poder convidar pessoas que nos fortalecem, que são referências para a gente. E que surgiu também de um desejo do próprio coletivo de aprender um pouco mais, né, o que cada um trazia. Então, assim, a disciplina positiva veio desse desejo. E aí, a Orjana foi uma referência para gente. Eu e Thaís conhecemos a Orjana no curso do Gaia Escola, com o José Pacheco. E aí, seu nome surgiu logo. E como eu também, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais, eu tive o prazer de participar do curso da Orjana, fui aluna dela, sou aluna ainda. Então, eu falei, vamos chamá-la. E aí ela atendeu prontamente. Minha linda, pode se apresentar, fica à vontade. Fala é Não, sua. gente, eu queria agradecer pelo convite, falar que eu acho que a gente se conectou muito no Gaia Escola, né? Eu me lembro do surgimento desse movimento de vocês, eu lembro da gente visitando em uma escola pública e você super emocionada, assim, em estar nesse processo de busca, né? De entender que como é importante que a gente tenha espaços seguros para os nossos filhos e para todas as crianças, né? Não só os nossos filhos. Eu me lembro do seu olhar bem emocionado, assim, me marcou bastante isso. E de lá para cá a gente vem estreitando mais essa relação. Eu estou muito feliz de estar aqui e feliz de ter descoberto que nesse confinamento que existem tantos movimentos que eu nem conhecia tanto. Não falo do seu, mas outros, né, que estão surgindo, que estão se Uhum, colocando. Então a gente vê que existe uma luz no fundo do túnel, né? Na verdade, verdade. né, já tem muita gente fazendo o movimento. E assim, eu vou falar um pouco de mim, e aí eu já introduzo um pouco, né, de repente, no que é a disciplina positiva. Oi, mãe, minha mãe está em todas as lives, gente, ela está aqui. Coisa boa. Bem-vinda, mãe, para todos vocês, gente. Eu comecei no processo de busca da disciplina positiva porque eu vivia uma certa insatisfação com a maternidade, assim, eu me sentia um pouco exausta e enganada por ter que me deparar com uma realidade muito cansativa de viver dentro de um looping de punição, de castigo, toda hora tem que aumentar, aumentar. E eu me lembro que eu saía de casa e quando eu voltava eu falava, caraca, cara, eu vou ter que voltar para tudo isso de novo, sabe? Que escolha foi essa que eu fiz, assim? E a disciplina positiva, ela meio que abriu um espaço e outras coisas que surgiram depois disso para eu fazer pazes com a maternidade, assim, para eu entender que realmente isso tinha sido uma escolha coerente com aquilo que eu acreditava, né? E aí a disciplina positiva surgiu porque eu tinha um padrão muito violento, então todo esse lugar de ficar nessa posição era algo que de alguma maneira era confortável para mim, mas me fazia mal. E aí quando eu conheci, eu fiquei muito impactada, assim, falei, caramba, existe outra maneira, né? De educar as crianças. E eu comecei fazendo esse movimento muito para eles, por eles, porque existem inúmeras ferramentas, é um olhar muito mais respeitoso, mas eu fui entendendo dentro desse processo que não era para eles, era para mim, né? E aí a gente pode entrar um pouco
no assunto, né? A disciplina positiva, ela fala no lugar de qualquer tipo de relação, então não é só para filho, é para as relações de trabalho, para relações de casal, qualquer tipo de relação. E ela fala de sentimentos universais, assim, né? De conexão, de encorajamento, em que você traz um olhar para as crianças, né, especificamente, para ensinar habilidades de vida para as crianças, né? De cooperação, de autorresponsabilidade. Só que a grande dificuldade das pessoas entenderem muitas vezes, e eu também me coloco nesse lugar, quando eu comecei nesse processo, é de que a gente acha que a gente tem que. Não tem como a gente ensinar algo que a gente não modela, entende? É muito difícil você querer que seu filho te respeite se você não modela esse respeito, né? Como é que você pede que ele te respeite? Como é que você trata o seu companheiro, as pessoas que estão ao seu redor? Então, esse é o grande, é a grande questão, né? A disciplina positiva, ela é primeiramente para a gente. Depois vem os nossos filhos, né? E aí existem muitas ferramentas, mais de 50 ferramentas, e elas são embasadas em alguns princípios. E se esses princípios não estiverem na base dessa casa, fica muito difícil ser efetivo, né? Então, existem princípios como ela é efetiva a longo prazo, então a gente não tem o objetivo de acabar, de sanar com o comportamento, de acabar com o comportamento de uma criança. Esse não é o objetivo. O objetivo é ensinar. Então, se eu estou com o objetivo de ensinar ela como ela deve respeitar a mim e ao mundo, eu não preciso me concentrar unicamente naquela situação específica e querer que ela controlar ela, entende? Eu tenho dentro da minha cabeça, primeiramente, né? Eu estou cuidando de mim, sei que eu estou aprendendo junto com ela, então eu preciso entender que eu também estou passando por um processo de adquirir essas habilidades, para não ficar no lugar de culpa, né? E trazer isso para ela nessa construção, porque a punição, ela fala de um lugar muito a curto prazo, ela de fato funciona, né? A gente vem muito desse lugar, então ela vai funcionar, ainda mais se a gente estiver estressado, e geralmente eu sinto que no meu caso especificamente, esse lugar de punir, ele vem muito acionado quando eu estou estressada, quando eu não estou me cuidando, quando eu estou muito agoniada, com coisas para fazer que eu não estou conseguindo realizar, entende? Mas, assim, dos princípios reais são efetivo a longo prazo, ensinar essas habilidades de vida, trazer à tona as capacidades das crianças. Então, eu ouço muito dos pais, eu tenho uma filha que tem um temperamento muito forte, que é muito difícil. E as crianças, elas vêm com os temperamentos delas, né? Também, né? Cada um de nós conhece os nossos filhos e até entender a disciplina positiva ajuda a gente a entendê-los ainda mais. E aí, quando tem uma criança que tem um comportamento desse, essa ensinar capacidade de vida, é ensinar como ela utiliza esse ímpeto, esse temperamento forte para algo de grandioso, né? Para liderar movimentos, para, sei lá, ser empreendedora. Não minar com a autoestima dessa criança porque ela tem um temperamento forte, entende? E aí, ensinar habilidades de vida, eu até anotei aqui, trazer gentileza e firmeza ao mesmo tempo, que esse é o grande, né, questão, assim. E aí, a Nielsen, que é a criadora, né, ela fala que é como inspirar e expirar, né? Deveria ser naturalmente essa gentileza, essa firmeza. E aí eu já li uma vez que o Rudolf Steiner, da antroposofia, que ele fala que se você inspira muito e prende a inspiração, é como se você estivesse sendo agressivo demais. E se você libera demais a expiração, é como se você estivesse também sendo permissivo demais, sabe? Então, todo mundo, essa questão de olhar para a educação das crianças, eu sinto que todos eles andam pelo mesmo lugar, assim, de certa forma, né? O Rudolf Steiner, o José Pacheco e todas as outras linhas que a gente escuta, tem muita interseção entre eles. E é isso, né? É essa respiração natural que ela fala, né? Sem você se prender muito em um lado, nem se prender muito ao outro, né? É você encontrar um lugar de uma liberdade com ordem. Eu vou terminar de falar um outro princípio para você poder falar, para poder ficar claro, assim, e o senso de aceitação e de importância, que é também um outro princípio da disciplina positiva, que é um lugar que todos nós temos, né? A gente está aqui, provavelmente as pessoas que estão aqui, elas estão aqui porque elas se sentem também acolhidas pela aldeia, ou querem conhecer, elas sentem, elas ressoam isso em algum lugar para elas, né? Para as crianças também. Então, esses princípios é o que rege a disciplina positiva e isso é a base da casa. Então, quando você
vai aplicar uma ferramenta, quando você vai se relacionar, que eu não gosto desse lugar de aplicar, né? Mas quando a Uhum. gente usa de violência, a gente também está usando de ferramentas, né? Que são ferramentas que a gente tinha anteriormente, que é bater, que é ameaçar, tudo isso é ferramenta. Se a gente tem internalizado esses princípios, já vai de maneira diferente. A gente constrói, usa essas ferramentas de uma maneira mais respeitosa, entende? Porque se a gente não tem esse entendimento, você termina usando a ferramenta também no lugar muito punitivo, que é o registro que nós temos, né? Então, Uhum. basicamente é isso, sabe? Ela tem esses princípios que regem com o objetivo de estabelecer essa relação, sendo gentil e firme ao mesmo tempo. Entendi. E, Rosana, sabe que quando eu conheci a disciplina positiva, eu acreditava que a forma de educação, essa forma de educação mais rígida, sabe? É, Sim, era essa que tinha que ser, que tinha que acontecer, e ela vinha assim, né? Porque vem na gente mesmo, faz parte do nosso, né? Fez parte da nossa criação, e aí vem a violência, vem a rigidez, né? E se eu não fosse rígida, eu ia ser muito permissiva, né? E aí eu achava que era isso, ou era uma coisa ou era outra. E aí quando eu conheci a disciplina positiva, eu entendi o que era, né? Sim. E muita gente ainda acha, e quando às vezes a gente vai conversar, acha que a ah, disciplina positiva está nesse lugar da permissividade, né? Que não tem um meio termo, né? E aí queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre esse lugar desse meio termo, que para mim foi muito importante, porque foi romper com alguns padrões mesmo, né, que eu trazia e sim, transformar. a- tem uma questão sobre esse nome também, disciplina, né? Eu sinto que as pessoas têm uma coisa de uma rigidez por causa da educação que a gente teve, né? Do mundo que a gente vive também, né? Que está o tempo todo querendo que as pessoas em geral e as crianças sofram para que elas entendam. A gente vive uma sociedade assim, né? Então, é o tempo inteiro a gente se relacionando para que o outro sinta um pouco. O modelo escolar também é assim, então tem que ser duro para poder entender que a vida é dura, né? Se E aí, não sofrer, não aprende, né? Se não exatamente, sofrer, não aprende. está muito internalizado isso, né? E sair desse lugar realmente é desafiador. E aí a disciplina, ela vem de discípulo, de aprendiz, sabe? Ela não vem de um lugar de prisão, sabe? De colocar sobre a criança um pensamento ou uma exigência de um comportamento que deixe ela acuada, que faça com que ela se sinta inferiorizada, com autoestima abalada. Isso não é disciplina, entende? E a Uhum. gente tem uma cultura de em que momento eu vou disciplinar essa criança, né? Em que momento eu vou prender ela e ela vai entrar no trilho, ela vai ficar, né? Sei lá, de onde vem, né? Que a gente sabe de onde vem, mas enfim, se a gente for Uhum. olhar mesmo, sabe, assim, avaliar a palavra, entender, como você mesmo falou, né? Buscar essa informação, a gente vê que não é nada disso. E também, da mesma maneira que não é criar essa prisão, não é colocar essa criança como centro do universo, sabe? O centro da sua casa, né? Você pode Uhum. estabelecer uma relação respeitosa com seu filho, olhar para a autoestima dele, sem fazer com que ele seja o centro de tudo, né? O mundo não pode, Uhum. não gira em torno de uma criança, não gira em torno de nós, existem outras relações a partir disso, sabe? Só que, como a gente só tem relação com esses modelos extremistas, essas polaridades, a gente não consegue olhar que existe um caminho do meio, né? Existe, é possível. Só que precisa estar, primeiramente, essa mudança que a gente quer ver tanto nos nossos filhos, a gente precisa ser essa mudança. Entende? Quanto mais nós somos essa mudança, mais a gente consegue nos tratar, né? Primeiramente, assim, eu sinto que eu passei muito por isso. Quando eu comecei com os meus filhos, era para eles, por eles, e eu comecei a ver o quanto eu me maltratava as minhas relações, principalmente meu companheiro, né, que está mais perto, mas eu comecei a observar o como eu era dura comigo. E eu não percebia nos meus pensamentos mais íntimos, assim, né, de ficar o tempo todo sendo cruel, não aceitando os meus erros, sendo muito rígida comigo, me castigando, sabe? Não, você não vai fazer isso porque você tem que aprender. Muito intimamente, né? Sabe? E aí eu comecei a falar, caraca, como é que eu posso ser esse modelo que eu tanto desejo, se nem eu consigo fazer isso comigo, entende?
Então, é um processo muito profundo de autoconhecimento, né? Que a disciplina positiva traz, sabe? De despertar, né? Esse olhar. É Não sei se eu isso. E te aí, sim, respondi sim, tudo, né? sim. E aí a gente chega na nossa própria criança, né? A gente olha para dentro e encontra, porque diversas vezes é isso. Quando Catarina grita, minhas filhas, né, gente? Para quem não conhece, eu sou mãe de 4, eu tenho um enteado de 13, meu filho do coração, que eu digo, pari no coração. A Catarina, Cecília e Maria. Então, Catarina tem 7, Cecília tem 5, Maria tem 2. Então, assim, quando Catarina, agora a Cecília está gritando mais, que tem as fases, né? É, Cecília é de 5. Então, Cecília está gritando. Quando Cecília grita, aí eu até falo pro meu marido, pro Renato, eu falo, tá mexendo aqui dentro. Tá mexendo com a minha criança, eu não tô conseguindo. E ela fica gritando, gritando, gritando. E aí eu tenho que entender aonde que mexe aqui dentro, né? E aí sim. essa coisa de olhar mesmo para dentro, olhar quantos gritos eu tive na infância, né? O que o grito representou na minha infância, né? E é um processo bem de cura, né? Bem de Sim. olhar para dentro e buscar essa cura também, né? E sair da culpa, como você falou, né? Sair da culpa, Eu porque a sei gente se também culpa o que a tempo gente todo. foi muito desautorizado com relação ao sentir, né? Então, a gente não podia sentir raiva, né? A gente não podia colocar para fora. Imagina, se você tem um sentimento, você não pode expor ele, para onde que ele vai, né? E aí, de repente, você vê o seu filho fazendo isso, né? Então, vem tudo isso dentro da gente. Primeiro, fazendo algo que eu nunca pude fazer, né? Então, é quase tipo, se eu não pude, você também não pode, né? E, ao mesmo tempo, uma falta de espaço dentro da gente de sustentar esse grito, né? Porque aí tem diversas maneiras, várias, aí entra muito em cada criança, né, no temperamento, tipo, porque por exemplo, em vários momentos eu percebo que às vezes os meus filhos, o Romeu, que é o mais novo, que tem 5 anos, né, tem horas que ele tem momentos específicos que ele tá gritando, que eu percebo que ele tá precisando daquilo, assim, sabe, que Uhum. eu tento ajudar a direcionar, às vezes não dá, e eu sou uma adulta equilibrada, que sou capaz de sustentar um grito do meu filho, entende? É Assim, eu isso. preciso cuidar da minha criança, né? Que está perdida muitas vezes, e tudo bem, eu também vivo nesse processo de quando a minha criança vem com muita força, caramba, estou precisando cuidar dela, onde, como é que eu faço, né? Porque é um aprendizado totalmente novo, né? A gente está lidando com tudo isso, sabe? Então, realmente não é fácil, né? É um É. desafio. E tem uma mensagem, né, Rosana? Quando, assim, esse mau comportamento das crianças, que a gente chama de mau comportamento, mas ele sempre quer passar uma mensagem e que ela não consegue dizer de alguma maneira, e aí vem numa ação que a Sim. gente considera um mau comportamento, né? Tem isso, não É, tem? tem, assim, na verdade, assim, as crianças, eu sou muito apaixonada pela infância. As crianças, elas são maravilhosas, né? Não existe problema, não existe uma criança problemática. A questão é que a gente não sabe lidar com o problema. Mas isso não existe, né? E aí, na disciplina positiva, a gente traz um olhar de que por trás de um mau comportamento, que é como se fosse um iceberg, né? Você está vendo a ponta desse iceberg, e dentro desse iceberg, lá no fundo, tem todas essas questões. Né? Alguma mensagem que precisa ser dita, uma criança que não está se sentindo aceita, a fase que essa criança está, o temperamento dela, sabe? E aí essa ponta desse iceberg é a solução que ela está conseguindo dar para algo que você não vê, entende? Então, e é difícil mesmo a gente ter esse olhar investigativo, sabe? Mas ao mesmo tempo que é difícil, eu sinto hoje, para mim, eu, eu fico super curiosa, sabe? Assim, hoje, encontrando essa adulta mais equilibrada que eu estou encontrando a cada dia, eu olho quando eu vejo os meus filhos tendo desafios, eu fico, caramba, eu sou capaz de ajudar eles a resolver isso, entende? Eu sou capaz de investigar isso, de entender de onde está vindo isso, né? Eu não posso dar essa responsabilidade para, sabe assim, e aí fazer o quê, né? Trazer esse lugar, essa criança é um problema. Aí eu fico na ponta do iceberg, né? Ah, essa criança, sabe? Eu estava conversando com uma amiga há pouco tempo e ela me falou assim: ah, o meu filho
ele tá me batendo. Eu venho vendo que ela tá vivendo um processo de não conseguir se cuidar, né? Tá sendo difícil para ela conseguir se olhar e tal. Já conheço um pouco ela. E ela me falou, meu filho tá me agredindo, ele tem 8 anos, tá me batendo e tal. E aí a gente ficou conversando, aí eu falei, sabe qual foi a sensação que eu tive? É que ele tá te batendo para que você se olhe. Assim, quase tipo, cadê? Sabe, eu queria enxergar uma adulta saudável, eu queria enxergar uma mãe que esteja aqui podendo me ver, podendo se ver, sabe? Então é um olhar, né? É esse olhar investigativo, tipo, tá me batendo por quê? Sabe assim? Que raiva é essa? Sabe? Porque eu tô apanhando do meu filho de 8 anos, né? Partindo do princípio de que ela não bate nele. Né? Então, é um olhar, é uma questão muito única de cada família, mas eu sinto que tem uma mensagem, sabe? Assim, de tipo, para mim, eu me sinto hoje sempre sendo convidada a olhar para as minhas questões quando eu vejo meus filhos muito fora do prumo, quando eu vejo que as coisas estão muito desequilibradas, sabe? Mas é isso, assim, por trás desse mau comportamento, existe uma criança desencorajada, né? O Rudolf Dreikos, que é um dos psiquiatras que criaram a disciplina, que se baseia. Na comunicação não violenta também se fala isso, né? Que por trás de um comportamento tem uma necessidade não atendida. Então, é olhar mesmo, porque a tendência, eu sinto, é que se a gente quer acabar com a ponta desse iceberg, vai subir, né? O iceberg é assim, né? Cada vez que você destrói a ponta, ele vem com mais força, sabe? Então, é justamente o que a gente enxerga de birra, né? De mau comportamento. Se você olha e investiga, se estabelece uma outra relação e a tendência, que é algo que a gente tinha falado também no WhatsApp, é que a criança sinta uma dificuldade mesmo quando você começa a olhar para isso diferente. Para ela é um novo adulto, né? Então ela fica testando para ver. Ela está acostumada a ser humilhada, né? A ter que criar artifícios para se defender. Aí de repente aparece um adulto que está, peraí, mas o que está acontecendo? O que eu posso fazer por você? É estranho, né? Então ela ainda continua nesse lugar até ela começar a perceber que não, que as coisas realmente estão mudando, porque essa mudança, partindo da gente, automaticamente elas começam a mudar também, sabe? E aí esses comportamentos, eles começam a ficar muito menos intensos, eles vão diminuindo naturalmente. É que nós somos referências, né? A Natasha colocou aí, minha menina ruge desde pequenina. A Natasha é uma amiga querida. Que aqui também rola isso, tipo, eu tô com raiva e eu extravaso assim, sabe, nesse rugido. E aí acaba que as meninas também acabam fugindo. E a raiva foi um sentimento que nunca me foi dado assim, a oportunidade de sentir raiva, porque menina, né, vai sentir raiva? Como menina não pode sentir raiva? Menina tem que ser, né, bonitinha, comportada, não pode sentir raiva do amiguinho, raiva é feio, não chora. Chorar, então, nada, chorar. Então, assim, os momentos de choro também foram, toda vez que as meninas choravam muito, foram um grande aprendizado aqui para mim, sabe? Porque Sim. mexia exatamente com esse lugar de não choro, de não pode chorar. Não chora não, não chora não, abafa o choro, abafa o choro. E agora eu sempre falo, gente, choro faz parte do ser humano, não tem como mudar, a gente tem que, sabe, tem que lidar com o choro, saber lidar. Choro não é sinal de fraqueza, porque eu escutava muito isso também, né? Sim. Choro é sinal de fraqueza, né? Quem chora é fraco e tal. Então, saber que pode chorar, né? Exatamente. É bem forte, né? Para onde que isso vai, né? Para onde que isso vai? Então, e aí a gente vê um monte de questão, né? Um monte de. Eu tô. E a gente cresce assim, né? Eu tive até agora uma infecção urinária há pouco tempo. E eu entendi que era um choro calado, né? Era essa água represada, que ficou represada ali, e que eu não estava chorando, sabe? E quando eu consegui chorar, e as coisas foram saindo, assim. Então, acho que esse processo como você falou lá no início mesmo, um processo de se olhar e de se curar, né? E olhar para dentro da gente.
O Renato está fazendo uma pergunta. A disciplina positiva acredita em processos de aprendizagens autônomos da criança? Aprendizagens autônomos. Sim, sim, a disciplina positiva acredita muito em construir essa autonomia na criança, sabe? Da criança começar a gente começar a trazer para a criança de que ela é capaz de fazer. E aí é muito interessante porque quando a gente fala em sala de aula, né, o Rudolf Dreikos, de novo, esse psiquiatra, ele fala que a criança ela tem a personalidade dela também é formada na escola. Então, a partir desse ser individual, né? Só que isso é na teoria, né? Porque nas escolas o que a gente vê, a gente não consegue ver esse processo de autonomia, porque eu sinto que a autonomia tem a ver com a individualidade, né? Então, a criança precisa ser vista como indivíduo para que ela possa ter a autonomia dela, entende? A maneira dela conseguir aprender, que é diferente da outra, né? Então, na disciplina positiva, a gente traz esse olhar, desse olhar individual, de trazer para os professores muitas ferramentas e habilidades de olhar para cada criança unicamente, de sair desse lugar de punição. Só que eu percebo, eu já cheguei a dar alguns workshops em escolas aqui eu dei no Rio de Janeiro, dei daqui em Serra Grande também, e é muito difícil a prática por isso, assim, porque as escolas elas entram muito no lugar de aplicar. Vamos aplicar a disciplina positiva, entende? Mas e esse adulto? E esse professor, entende? Ele não consegue acreditar naquilo. Ele precisa de uma reconfiguração pessoal, ele precisa estar muito disponível para lidar com todas as inquietudes que trazem, né? Ter que lidar com a individualidade de um ser quando eu não fui vista assim, né? Então, os registros que a gente tem é de muita repetição. Não vai funcionar isso, porque comigo foi assim, e no modelo escolar eu vejo isso muito enrijecido. Assim. Eu percebo que, para os professores, eu sinto uma dificuldade muito grande de quebrar, sabe? De estabelecer uma relação diferente. Assim. Mas a disciplina positiva fala nesse lugar também, né? Não, eu imagino também, né? Porque assim, o ensino tradicional, ele coloca um professor para 30 alunos, né? Então, a dificuldade também de você olhar individualmente cada criança, né? Nesse tempo. Então, e aí é tudo muito cronometrado, né? E muito tempo dentro de sala de aula. Então, tudo isso também são questões, né? Relevantes para se repensar essa educação, né? E assim, eu me lembro que eu cheguei a propor em algumas escolas, né, algumas atividades cheguei a conversar com alguns professores e não tem tempo para nada, entende? Assim, o currículo é tão cobrado que eles não têm tempo de investir nessa questão emocional, de criar ambientes que sejam mais acolhedores, sabe? Não dá tempo, porque tem uma grade curricular que exige muito, né? E também, enfim, imagino que também, não só o fato da gente ter uma estrutura, né? Um sistema que não apoia isso, também tem os professores que vivem cobrados, é uma cadeia de coisas, né, Aline? Assim, que eu vivi muito isso, assim, para mim também isso foi uma questão. A escola foi bem difícil, eu consegui manter meus filhos numa escola tradicional também por causa da disciplina positiva. Porque eu comecei a ver nos modelos tradicionais de escola os meus filhos sendo punidos por castigo, ameaça o tempo inteiro, se não fizer, não vai para o recreio, vai passar lá da diretora, coisas extremamente antigas, sabe? Mas que ainda é muito vigente nas escolas, né? Sim. Então, eu terminei tirando meus filhos da escola por isso, assim, dessa escola tradicional, né? Não consegui manter. Porque ainda vem muita questão da repressão, né? Acredita-se muito na repressão, no castigo, né? Falar em castigo, né, Jana, acho que é uma coisa bem legal, que é uma ferramenta também, né? Tem a gente, não sei se eu posso chamar de ferramenta, mas eu aprendi a questão da consequência, né? E que muita gente às vezes usa uma consequência, um castigo como velado como consequência, né? Você pode falar um pouquinho pra gente? Nossa, a gente na disciplina não se acredita, né, em castigo, em recompensa, nenhum tipo de punição. E o que acontece com consequência, como a gente vem desse modelo, é que ela termina sendo uma punição disfarçada.
né? Então, Uhum. se uma criança não faz algo que você gostaria que ela fizesse, ou ela se comporta de uma maneira como você, uma maneira que você não gosta, você tira dela algo que não tem relação nenhuma com isso, né? Geralmente é assim. Então, já que você não fez isso, você vai ficar sem televisão. Você vai ficar sempre à casa da sua amiga. Você não tem, não tem relação, não é útil, aquilo não, a criança não aprende com aquilo, entende? Para ela, aquilo está sendo tirado algo bom, de novo, aquilo que a gente falou, né? Então, eu preciso sofrer para que eu entenda. Então, termina entrando num lugar de ou de retaliação, ou de rebeldia, ou de medo. Então, eu vou cumprir da próxima vez, porque senão eu perco aquilo que eu tive. Não porque eu entendi que isso de fato faz sentido, né? E eu acredito nisso. Eu quero que meus filhos entendam por que que eles não podem fazer aquilo, entende? Não que precisem ser punidos por isso, né? E a consequência traz muito isso. Agora, óbvio, se a consequência for lógica, se você conseguir estabelecer uma relação com aquilo, se você conseguir entender a utilidade daquilo, se você tiver uma presença, que é muito difícil para a gente, porque a gente vem desse padrão punitivo, né? Diante de um mau comportamento, você está extremamente calma, plena, podendo pensar em tudo isso, é muito desafiador. E aí a Jenny Nelson fala que é melhor que você utilize outras ferramentas do que você utilizar as consequências lógicas, porque naturalmente você pode cair numa punição, né? E aí Uhum. isso não é o fim do mundo, mas você não vai conseguir estabelecer aquilo que você está querendo tanto construir. E se isso virar uma Uhum. constante, né? Cada vez mais você vai distanciar seu filho do que realmente ele precisa fazer, do que realmente você precisa entender, do que você quer que ele entenda. Porque isso entra muito nas questões que eu sinto, né? Que é do que nós desejamos para os nossos filhos, sabe? A disciplina positiva tem esses princípios todos, mas isso passa pela sua casa, pelo que de fato você quer trazer para eles, que tipo habilidade de vida você quer que ele tenha. E se você quer respeito, se você quer que ele compreenda, se você quer que ele seja resiliente, como é que você ensina isso para ele, entende? Aí que mora a grande incoerência. Como é que você quer que seu filho seja um cara medroso, um cara que que seja rebelde, né? Como é que vai ser essa adolescência? Porque agora a gente tem um período em que, teoricamente, a criança, quando a gente estabelece essa relação respeitosa, ela te escuta. Mas quando a gente está nesse momento, nesse modelo de punição, quando chega na adolescência, a gente quer que os nossos filhos adolescentes nos escutem e eles nunca foram escutados. Aí não quer mais escutar, não sabe nem como é que isso acontece. Não que também isso não seja possível, né? De novo, é um lugar de criar habilidades novas, então em qualquer momento da vida isso é possível. Eu sou prova viva disso, assim, né? De que eu tô com 45 anos de idade hoje, eu comecei esse processo há 5 anos atrás, e vi minha vida se transformando, e vi que é possível criar habilidades novas. Então, como assim um adolescente não vai criar, né? Todos nós podemos. Então não é Uhum. um fim de linha, sabe? Mas se você tem filhos pequenos, você já está olhando para isso, eu acho que criar esse mapa mental, sabe? De tipo, mas peraí, deixa eu fazer uma comparação lógica aqui, sabe? Assim, psíquica mesmo, deixa eu avaliar isso. Faz sentido? Não faz, né? Então, a partir daí, vamos buscar as mudanças, sabe? Acho que vem Uhum. por esse lugar, assim. Existem outras Isso. ferramentas, né, que a gente pode usar para a gente conseguir estabelecer essa relação, mas a partir disso, dessa construção que você deseja e de entendendo que isso é uma construção a longo prazo, que realmente o castigo vai funcionar naquele momento e que se você for estabelecer uma escuta ou qualquer outra ferramenta da disciplina positiva, como por exemplo, tem uma ferramenta que eu utilizo muito que é decida o que você vai fazer ao invés de querer que seu filho faça, entende? Então a gente tem uma Uhum. tendência a querer que as crianças façam, a querer que as crianças ajam, se nem a gente ainda está conseguindo agir, entende? Então, eu, por exemplo, venho exercitando muito esse lugar de tal momento, se eu estou saindo do prumo, se meu filho está exigindo demais de mim, eu preciso sair, eu preciso tomar uma decisão diante daquilo, eu preciso sair de cena, eu preciso, muitas vezes, cumprir com algo que eu disse. Então, e você vai saber disso, entende, Aline? Assim, somos muito, a gente se fazendo as pazes com a gente mesmo, né? Com essa criança, se reconectando com nós mesmos, a gente vai ficando mais
cada vez mais seguro daquilo que a gente dessa relação que a gente está estabelecendo, entende? E aí, alinhado com valores que você tem, que pode ser diferente do meu, que respeito para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Né? Isso varia muito, ou também os acordos dentro da sua casa, é diferente dos acordos que eu tenho na minha, entendeu? Então, por exemplo, se eu quero cumprir com algo que eu percebo que os meus filhos não estão cumprindo, eu decido que não vai ter tela hoje, porque eu já cedi demais. E essa ferramenta de decidir o que você vai fazer decidir o que você vai fazer se você ficar falando, se você ficar dando sermão nas crianças, sem muita falação, entende? Então, isso para mim é algo bem precioso, que é tomar uma decisão e dizer, não, gente, não vai ter e acabou. Porque se eu for elaborar o porquê eles não podem, geralmente eu caio no lugar de muita humilhação. Ah, tá vendo? Vocês não conseguem cumprir com o que eu falo, eu falo e ninguém cumpre, vocês não entendem. E aí, como as crianças elas estão o tempo todo fazendo escolhas, decidindo, e tomando decisões, e elas não interpretam bem tudo que a gente traz, né? Muitas vezes algo que a gente está dizendo num lugar de uma boa intenção imensa está sendo recebido de uma outra forma, sabe? Então, nesses momentos que eu sinto que eu estou muito mais fora de mim, eu prefiro cada vez mais estar em silêncio, que é decidir o que eu tenho que fazer nesse lugar de adulta. Então, não vai ter tela e acabou. É isso, gente. Não vai ter, acabou. Pego, acabou. É isso. Entende? Então, isso diz muito mais da gente, essas ferramentas, do que aplicar nas crianças, entende? Entendi. E você falou de acordos, né? Acordos são coisas tão valiosas, né? E a gente pode fazer, né? Porque a gente também vem de uma criação que não teve, que acordos não era assim, uma coisa. Como fazer acordo com criança? Eu, hein? Ela vai te manipular. A gente escutava muito isso. Criança vai te manipular. Ou então, criança não tem querer. Nossa, criança não tem querer era muito, muito fato, assim, né? E acordo, eu acho uma coisa muito, muito importante, né? A gente fazer esses acordos com as crianças, né? E caramba, e às vezes os acordos são descumpridos, assim, né? Nesse lugar também nesse nosso lugar de adulto, né? Também, assim, a gente se coloca muito nessa possibilidade de descumprir acordos com muita facilidade, né? E aqui em casa elas já estão craques, assim, de falar: não foi isso que você acordou com a gente, não foi esse combinado, na verdade, combinado. Não foi esse o combinado. Você combinou com a gente que a gente ia jogar isso, e eu já estava cansada, não queria jogar aquilo, sabe? E aí, me colocar também, e umas questões assim de abaixar, né? Abaixar, falar na altura da criança também, né? Falar: olha, filha, desculpa, eu tô cansada, não tem como. E aí a gente fazer um outro acordo, né? E repensar isso também. Aí vai chorar. Eu falei: tu vai chorar, mas eu não tenho como, eu tô cansada, é o meu limite também, entender os limites, né? Rosana, tem umas falas aqui bem legais. Ó, a Natasha disse assim: importante também valorizar a reciprocidade. Aqui, sendo mãe solo, desde que ela tinha dias de vida, ela construir autonomia e parceria foi essencial também para a dinâmica, até hoje. A Marcela pediu para indicar autores e sites que possam ajudar nesse estímulo pela autonomia, ajudar as crianças a estimular essa autonomia. Kátia falou que a escola é disciplinador de corpos. E Genilson falou aqui: então, seria necessário um processo de renovação da mentalidade dos professores e da escola como um todo? Uma boa pergunta. Renato disse: Catarina odeia a consequência, é verdade. Minha filha. Nossa, amor, entrou um monte de gente boa aí assistindo a live. Peraí, tá aqui, Renato fez uma outra pergunta. O famoso cantinho da calma e reflexão funciona? A criança reflete sozinha mesmo ou a mediação é necessária? Tá, são várias perguntas. Vamos por partes. É porque tem o cantinho. Eu acho que tem duas coisas aí. Tem o cantinho da calma. Tem o cantinho, que é um cantinho muito famoso, que ficou aí em voga um tempo atrás, que
Cantinho do pensamento. Que a criança ia, não sei se você lembra disso. Lembro. Que a criança ia pensar no que ela fez de ruim. Vai pro cantinho do pensamento. Aí a criança fica sentada. Eu acho que foi uma forma nova de botar aquele cantinho da sala da orelhinha de burro, quase, né? Que antigamente tinha. Verdade. Foi uma forma mais suave. Mas tem um outro cantinho, que é, não sei se é esse que o Renato está falando, que é o cantinho que a gente até criou aqui em casa, que é um cantinho, que a gente fala cantinho da calma, que é o momento que elas montaram o cantinho da maneira que elas montaram, tanto que a Catarina falou, eu não quero, não mãe, não bota o piano aí não, porque eu vou estar com muita raiva. É o cantinho que quando elas estão com raiva, estão com algum sentimento que elas querem pensar, elas mesmas decidem ir para o cantinho da calma e não é uma coisa que a gente impõe não, entendeu? Mas isso que você falou é importante, assim. Por isso que é importante ter internalizado esses princípios, entende? Porque se você não entende que você quer sair desse lugar de punição, você manda para o cantinho, entende? Você obriga. Aí vira uma punição. É diferente de você convidar, ou de você fazer como você disse, né? Ou elas irem sozinhas, ou você convidar e falar, gente, tá todo mundo aqui nervoso, será que não é melhor a gente buscar um outro jeito? Né? Da gente poder se acalmar? Como é que vocês podem fazer? Né? A tendência é a gente dizer, ó, vai para esse cantinho, sabe? Então, por isso que tem que ser uma coisa muito entendida, para não ficar para fora, né? E aí tem uma coisa que você falou, que eu acho que talvez possa ajudar a entender também, é com relação aos acordos, é que eu sinto que a gente tem muito medo dos nossos filhos mandarem na gente, eu acho, assim, sabe? Porque as crianças, quando elas contribuem, e aí, quando elas são vistas como sujeito, né, dentro da família delas, como um ente familiar, elas deveriam ser escutadas, né? Minimamente. Então, quando você dá um pouco de poder para a criança, como, por exemplo, vamos fazer aqui a rotina, o que é que você prefere? Fazer primeiro tomar banho ou você quer comer? Para a criança fazer esse tipo de escolha é muito importante para ela, porque já é algo, eu estou decidindo alguma coisa dentro da minha própria casa. Entende? Então, você vai enchendo esse tanque de reconhecimento, de aceitação, né, que é um outro lugar também importante, dessa importância, e elas começam a contribuir cada vez mais. Isso não significa que esses acordos, a gente tá, né, como você disse, a gente termina burlando os acordos. Esse dia a Alice falou, a gente tem alguns dias aqui de tela determinados, né, e ela me pediu, junto com o Romeu, no dia que não era, insistiu, eu peguei e deixei. Aí no outro dia eu falei, gente, olha só, então hoje não vai ter tela, porque ontem vocês tiveram. Aí ela falou, mãe, qual é a culpa que a gente tem de você não saber dizer não? Aí eu falei, entendi. E é verdade, entende? Porque eles insistiram, eu cedi, e aí no outro dia eu queria compensar o dia anterior, para eles não assistirem porque eles tinham visto muito. Mas o acordo não era isso. O acordo era que segunda, quarta e sexta tem tela. Entende? Então, aí eu falei, tá bom, depois disso eu comecei a manter, eu lembrei a ela, falei, Alice, lembra que você me falou? Hoje não, a gente fala, não, mãe, tudo bem. Ou seja, ela não falou aquilo para me afrontar, para tirar a minha autoridade. Ela falou porque aquilo é real, a gente fez um combinado que a gente não está cumprindo. Não significa também que a gente possa ser flexível, que a gente possa chegar e dizer, ó, filha, é porque eu resolvi ceder. Mas isso precisa ficar claro, porque as crianças são muito justas, entende? Olha só, eu estou abrindo mão hoje da tela, e tô passando tô antecipando a tela para hoje, ok, gente? Ah, tá bom. Entende? Então, cumprir isso, né? Eu sinto que esse senso de justiça que eles têm. E uma outra coisa também é que a gente tem uma rigidez muito grande com essas cobranças todas em cima das crianças. E a gente é tão. Quando a gente faz qualquer tipo de rotina nova, eu percebo que a gente vai, sei lá, fazer uma nova dieta. Como é que é, né, Aline? Demora para fazer uma atividade física nova, é um negócio. E as crianças têm que ser de um dia para o outro, cara, sabe? Assim, tipo, não, meu filho. E aí a gente tem que acompanhar, cara. Cadê a nossa disposição, sabe? Não foi a gente que botou essas crianças no mundo? Então a gente tem que ficar lá. A criança pequena precisa de muita supervisão, de muito acompanhamento, disposição mesmo desses pais. Eu entendo que não é fácil.
É todo mundo que tem parceria. Eu vi alguém falando aqui que era mãe solo. É difícil, sabe? Então tem que passar muito por esse lugar desse acolhimento também, né? De nossos filhos perceberem que eles estão, principalmente antes de qualquer coisa, do lado de pais extremamente humanos, que se colocam nesse lugar e que erram e que estão antes de qualquer coisa, trazendo para eles na prática que eles também podem errar, né? Sem toda essa É isso. cobrança, entende? Porque senão É fica uma coisa isso. insana também, né? Ai, meu Deus, eu castigo. Ai, peraí, gente. A gente está olhando para isso, massa. A gente já é incrível, né? Que, porra, olhar para isso já é um passo imenso, sabe? Dar um pequeno passo que Exatamente. seja. É lindo também, como o cantinho da calma é isso, é você ter a oportunidade da gente sair um pouco desse paradigma do sofrimento, de que o outro precisa sofrer para que o outro entenda. Então, o outro pode se acalmar, o outro pode escutar uma música. Eu tinha uma crença de que se passasse muito tempo depois de um problema, podia ser que não pudesse resolver nunca mais. Sei lá, É. vai que a criança esqueça. Não sei, eu tinha uma coisa forte dentro de mim com relação a isso, sabe? E aí hoje, às vezes o pau come aqui entre os dois, e aí eu vou resolver de noite. A gente vai dormir, eu falo, gente, lembra? Como é que foi aquela briga e tal? Aí rola uma desculpa assim, às vezes. Desculpa aí, tá, meu, eu não queria falar isso, não. Que às vezes é até super fofa. Ou ele também, do que eu ficar na hora, gente, olha o que tá acontecendo. Você vai falar alguma coisa pra sua irmã? E seu irmão, sabe? Sem confiar um pouco nisso. Eles podem sim ficar bem depois, escutar uma música. Depois a gente Uhum. pode retomar isso, sabe? Dependendo do grau de importância, às vezes nem precisa. Tem muitas coisas que se resolvem com o tempo também, entende? E aí o cantinho da calma é um lugar para que a criança possa se sentir bem, se acalmar, ajudar ela a sair desse lugar reativo, porque é um processo de supervisão que a criança não tem um cérebro ainda pronto para não reagir, entende? Mas a gente tem, né, gente? Teoricamente, a gente tem um cérebro pronto para a gente não reagir. Então, a gente pode exercitar essas habilidades que a gente está exercitando aqui com muito amor, né? Porque sair desse lugar, trazer um novo olhar para a disciplina, trazer um lugar afetuoso, amoroso, sabe? Principalmente por nós mesmos, a gente consegue cada vez mais ficar mais inteiro para não reagir, sabe? Sentir essa emoção dentro da gente, que às vezes, como você falou, é avassalador escutar um choro de um filho, mas entender que eu posso, no momento, conter essa sensação e olhar para o seu filho e dizer, caramba, deve estar sendo bem difícil, né, para ele estar passando por esse processo, né? Mas eu estou aqui junto, eu consigo lidar com isso, né? Sabe? Eu acho que é um processo muito nosso, muito mais do que para eles, assim, do que, do que para eles, exatamente. E valorizar também, assim, porque, como você falou assim, o processo está sendo muito difícil, porque às vezes a gente tem uma tendência a diminuir porque é da criança, por exemplo. Ah, ela ficou muito mal porque é, a irmã trocou o canal, sei lá, ou o vestidinho da boneca sujou. Aí você vai olhar assim, ah, foi só um vestidinho que sujou, filha. Cara, mas foi o vestidinho da boneca dela que é muito importante para ela. Então, às vezes a gente tende, né, a colocar o que é da criança num lugar inferior e desvalorizar isso, né? Eu acho que quando a gente entende que fala, poxa, realmente o vestido da boneca é uma coisa muito importante para você, né? Ele sujou. E acolher isso, né? Exato, Porque, exato. porque, na verdade, eu acho que a gente faz isso com todo mundo, né? Assim, né, a maioria das pessoas tende, às vezes, a olhar o que é do outro com um olhar, às vezes, assim, né? Com a criança, então, né? Sentimento do outro, né? É um exercício que a gente pode fazer para a vida, né, Aline? Porque, assim, é muito melhor quando você me traz algo que você está sentindo. Eu vou te ajudar muito mais se eu reconhecer como isso está chegando para mim, né? E eu te disser, Uhum. caramba, Aline, isso para você deve estar sendo difícil. Do que eu falar, olha só, Aline, vambora, né, querida? Vambora porque É, não dá, né? Vamos adiante, parou, entende? Então é um exercício para a vida, para nossas relações, né? Eu comecei a dar muito menos conselho para as pessoas desde que eu comecei a olhar para a educação dos meus filhos, assim, de ficar muito mais nesse lugar de escuta, de presença, né? De validar, caramba, deve estar sendo difícil, imagina como deve ser desafiador. E isso já é o suficiente, porque às vezes o que o outro precisa é só de um espaço de escuta, né? É de alguém ali
te escutando. Então, as crianças já trazem esse exercício para a vida. Eu percebo. Verdade. Deixa eu te falar, eu acho que a gente tem aqui uns 8 minutinhos, 7, 8 minutinhos. A Camila fez uma colocação aqui. Camila é professora. Ela botou aqui numa escola tradicional com cerca de 35 alunos por turma. Quando o bicho pega fogo, qual a sugestão de vocês para apagar o incêndio quando são muitos adolescentes envolvidos no fogaréu? Aí Renato brincou, corre, Camila. Mas aí ela colocou, ela fez mais uma ponderação aqui embaixo. Disse que eu costumo chamar a galera para conversar fora da sala, sem ser na frente da turma toda, mas às vezes é coisa de ter que sair correndo mesmo. Uma realidade que eu não conheço, né? Então, seria muita arrogância minha falar para você, Camila, num lugar que eu não tenho experiência. Mas, assim, o que eu sinto que me veio aqui, primeiro é pedir ajuda, né? Ter um outro professor, um outro profissional que possa te render, para que você possa respirar, porque eu imagino que seja muito difícil, né? Dentro de uma sala. A outra coisa é partir desse lugar de sentir, de se vulnerabilizar, entende? De falar para esses jovens como você se sente. A gente pouco fala como a gente se sente, né? Olha só, eu estou me sentindo exausta, esgotada, eu estou me sentindo incompetente, parece que eu não consigo contribuir, sabe? De que maneira a gente pode, como é que eu posso fazer para que vocês possam, para que tudo isso seja melhor? Mas assim, eu sinto que é um lugar de vulnerabilização, assim, de vulnerabilidade, de trazer para eles esse sentimento, sabe? Eu acho que essa é uma conexão muito grande quando a gente consegue estabelecer aquilo que a gente falar, aquilo que a gente sente. Mas eu sei que é um cenário que muitas vezes não tem espaço para isso, que deveria ser reconfigurado, que está, né, um caos. Mas eu sinto também que dentro desse próprio cenário, o que é que minimamente você pode fazer, né? Porque eu percebo que nas escolas, muitas crianças que vão vulneráveis, ou muitas crianças que estão em lares em que os pais não conseguem enxergá-las, que estão passando por violência em casa, quando elas têm um professor que consegue olhar para elas de uma maneira diferente, isso muda a vida, né? Assim, sabe assim, aquele professor que te viu, aquele professor que te enxergou, que falou para você assim, eu acho que você é capaz, eu acho que você devia virar um artista. Assim, eu conheço casos, já ouvi casos de pessoas falando, eu segui essa profissão porque um professor meu me falou que eu era capaz de fazer, sabe? Então, eu acho que enxergar nesse lugar, né, fazer, talvez não é fazer as pazes, mas se realinhar com por que você se tornou professor, né? Que lugar é esse? Para além dessa questão financeira, né? Eu acho que se alinhar com isso, você estabelece uma outra relação com esse jovem, com essa criança, com essa turma, enfim. Ai, Osana, que delícia! Falta pouquinho tempo para acabar, deve estar uns 4 minutinhos. Acho que vou deixar você falar, que você, como eu falei no início, eu sou sua aluna, então acho que eu queria que você falasse do curso, né? Tivesse esse espaço para você falar do curso, que foi muito importante, está sendo muito importante para mim. A live vai ficar salva. E mais uma vez, gratidão. Eu ensino aquilo que eu preciso aprender, assim, né? A gente ensina aquilo que a gente precisa aprender. Eu sinto isso, sabe? Cada vez eu reafirmo esse caminho falando nesse lugar, né? Eu vou lançar agora, início de julho, uma mentoria. Eu tenho um curso online que eu transformei numa mentoria, porque eu achei que eu quero acompanhar mais de perto, que era algo que eu não fazia antes. Então, vão ser 3 meses em que eu vou acompanhar essas mães. E vou trazer essa construção, que na verdade é elas que vão fazer uma construção, para que elas encontrem o chão delas, né? Com relação ao que elas querem seguir. E, paralelo a isso, dentro da mentoria, eu vou trazer um processo de um convite a olhar para o feminino, assim. Porque foi algo também que eu percebi que dentro desse processo de fazer para os meus filhos, de cuidar deles, eu me esqueci um pouco, porque eu fiquei ainda mesmo entendendo que eu tinha que sair desse lugar punitivo, saindo dele, eu entrei no lugar de me cobrar, porque eu tinha que, agora que eu tenho conhecimento, eu não quero mais castigar, eu não quero mais fazer isso.
E isso não me fez bem, assim, como mulher, sabe? Eu percebi que eu me esqueci muito só para os meus filhos, para os meus filhos, para os meus filhos. E eu comecei a ver que quando eu comecei a fazer um caminho para mim mesma, eu também liberei bastante eles. E até todas essas birras, esses maus comportamentos também tomaram um lugar bem mais interessante, assim. Então, a mentoria vai caminhar nesses dois lugares. Vai começar a partir de julho, nas minhas redes sociais, vocês podem acompanhar direitinho. E por lá eu vou estar divulgando. Gratidão. Ah, muito, eu que agradeço. Em nome da Aldeia Viva, agradeço muito. Sigam a Urjana, acompanhem, e logo, logo tem coisa boa aí surgindo. Quero acompanhar. Eu já tenho um monte de coisa boa. Vai começar sim, agora. Vai, você é a primeira, abriu o caminho, sim, muito, muito obrigada. A próxima live vai ser segunda-feira, próxima live da Aldeia, com a Márcia, que é uma parceira nossa aqui de Cabo Frio. Então, estão todos convidados, 4 horas da tarde também. E aí vai ter a Ivana durante a semana, que também é uma outra parceira. E muita gente boa, gente. É isso. Vai cair a live, eu tô falando, deve ter mais um minutinho, mas é isso. Gratidão, a gente se vê. Gratidão, gratidão, a gente se vê. Obrigada por todo mundo ter vindo assistir. Gratidão, gente. Um beijo.